A TV Ali está à sua disposição também na internet, nosso site www.aleam.gov.br, tudo minúsculo. É só você acessá-la, amigo internauta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nossos convidados que aqui se encontram, eu trataria inicialmente do meu discurso, do tema já tratado aqui pelo deputado Luiz Castro, muito bem abordado. Os dados do censo 2010 confirmam o Amazonas como campeão nacional de mortalidade de crianças abaixo de 1 ano. E um registro importante, deputado Luiz Castro, eu faço questão de fazê-lo. De 1983 a 2010, o Amazonas só teve 3 governadores: Gilberto Mestrinho, Amazonino Mendes e Eduardo Braga. Eles são os culpados por esse 8,5% de mortalidade infantil no estado do Amazonas. Eles são os culpados. Eles indiretamente dão a estocada que fulmina de morte essas milhares de crianças no estado do Amazonas todos os anos. Porque só os 3 governaram o Amazonas. Desde 1983, 3 governadores teve o estado do Amazonas. E os 3, juntos, com um pedacinho de cada um, deputado Zé Ricardo, são os culpados pela morte dessas crianças e pelo Amazonas ser o campeão nacional de mortalidade infantil, dados do censo 2010. Mas eu quero aqui, senhor presidente, tratar do orçamento do Estado que tramita nesta casa. Fazer algumas ponderações, alguns registros e também relatar algumas das emendas que apresentarei. Primeiro, o Estado do Amazonas arrecadará apenas de receita tributária, portanto de receita de impostos, 6.976.600.000 reais. 25% disso pertence aos municípios. Portanto, os 62 municípios do interior do estado do Amazonas dividirão entre si 1.612.500.000 de repasse de ICMS. No entanto, um dado interessante merece ser abordado. As receitas de contribuição daqueles fundos, fundo da UEA, fundo do interior e fundo da micro e pequena empresa, arrecadarão em 2012 945 milhões de reais. Receita essa que, como já provei aqui, como o Supremo Tribunal Federal já decidiu, tem natureza tributária e natureza de ICMS. Portanto, a manobra da Lei 2826/2003, que já tirou dos municípios do estado do Amazonas mais de 700 milhões de reais nos últimos 5 anos, vai retirar agora no ano de 2012 mais 236.250.000 reais, por conta da manipulação do Estado de transformar contribuições, de transformar ICMS em contribuições. Mas eu quero aqui, desde já, e peço a atenção do deputado Chico Preto, do deputado Belarmino, que são homens muito experientes e de compromisso público, para o que está previsto, deputado Belarmino, no artigo 4º da lei orçamentária, que prevê um remanejamento de 40%. O Estado está pedindo para que possa ignorar o orçamento em 40% do que vai ser aprovado aqui. Portanto, nós estamos legislando sobre 100%, mas o Estado só é obrigado a respeitar o que nós vamos aprovar aqui, 60%. 40% ele pede autorização para fazer o que bem entender. Eu quero propor, deputado Belarmino, deputado Chico Preto, uma reflexão. Nós precisamos baixar esse percentual. E eu vou trazer um número que justifica a redução desse percentual. Deputado Chico Preto, o estado do Amazonas
nunca usou nem 30% de remanejamento. Em 2008 usou 22,80%, em 2009 17,82%, e o ano que mais usou remanejamento foi em 2010 com 26,63%. Portanto, essa autorização de 40% de remanejamento é absolutamente desnecessária. Ela serve única e exclusivamente para desmoralizar o parlamento, para desmoralizar a lei orçamentária e para o executivo se impor à vontade do poder legislativo. Nós precisamos refletir sobre isso. O Estado remaneja, deputado Zé Ricardo, no máximo 26%, mas pede desta casa autorização para remanejar 40%, numa clara tentativa de subjugar o outro poder, de desmoralizar o outro poder, e nós não podemos nos permitir isso. Mas sigo aqui tratando de algumas informações que eu penso que a sociedade precisa saber. A sociedade precisa saber quanto está previsto para a educação no orçamento do Estado do Amazonas. 1.790.713.000 reais, 25,8% do orçamento, num percentual que se equilibra nos últimos 5 anos. Em saúde, 1.751.537.000, num percentual de 19,36%, 23%. E aqui eu quero fazer uma ressalva, deputado Zé Ricardo. O percentual dos gastos com saúde vem caindo nos últimos anos no estado do Amazonas. Caiu ano passado e voltou a cair nesse ano. Isso não é razoável. Nós vivemos uma crise grave na saúde pública do nosso estado. E o estado insiste, o executivo insiste em reduzir o percentual dos gastos com saúde, e isso não é razoável. O orçamento de 2012 prevê o mesmo valor para gasto com saúde que previa o orçamento de 2010, deputado Marco Rota. Sendo que de 2010 para 2012 houve um incremento na arrecadação real significativo, de mais de 20%. Portanto, deveria crescer no mesmo percentual os gastos com saúde, e isso não vem acontecendo na atual proposta orçamentária. Mas, para não dizer que só falei de trevas, quero dizer que aponta uma luz o gasto do governo com segurança pública. O governo transforma, já concluo, deputado Marco Rota, o governo transforma em ação concreta o discurso de valorização da segurança pública, aumentando o percentual de gasto com segurança pública para 8,45% ou 859 milhões de reais. Pelo primeiro ano na análise da série histórica, o orçamento da Secretaria de Segurança supera o orçamento da Secretaria de Infraestrutura, deputado Zé Ricardo, que fica em 7 ponto alguma coisa por cento. Penso que nós precisamos diminuir o percentual de remanejamento e penso também que nós precisamos diminuir a reserva de contingência, prevista em 3% dos 11 bilhões, deputado Zé Ricardo. Ora, nós estamos falando de um estado que todo ano tem excesso de arrecadação. O excesso de arrecadação pode ser o instrumento para a garantia da reserva de contingência. E quero concluir aqui relatando as emendas rapidamente as emendas que apresentarei ao orçamento. Emenda para implantação de ciclovias na malha viária da região metropolitana, para criar uma UTI pediátrica no SECOM, para criar um centro público de tratamento de dependentes. Isso é fundamental. Nós precisamos apoiar as ações que são feitas na Fazenda Esperança, mas precisamos discutir ações do poder público também nessa questão. A construção do Hospital do Sangue. Nós temos o Hemoan como um dos centros mais importantes de tratamento de doença do sangue no país, mas não temos um Hospital do Sangue. Precisamos ter, e é uma reivindicação do segmento. E também destaco, na área de segurança pública, a emenda para garantir 42 milhões
para o pagamento do escalonamento e reenquadramento dos policiais civis e a emenda para garantir o cumprimento e o pagamento da lei de subsídios para os policiais militares. Acho que esse Poder Legislativo terá a grandeza de, pela primeira vez nos últimos 8 anos, discutir entre si, discutir com a sociedade e fazer os ajustes necessários na lei orçamentária e no PPA. Muito obrigado, senhor presidente.